Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, né? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as fontes e tipos de energia, né? Então, geralmente quando a gente utiliza a palavra energia, né? Ela geralmente é utilizada com... Até a gente fala de energia frequentemente no nosso dia a dia, né? Então, e na maioria dos casos, né, as pessoas se referem a ela como algo que faz com que a energia é alguma coisa que faz com que outras coisas aconteçam ou existam, né? E a gente veio falando muito nas últimas aulas sobre esses conceitos e sobre essa energia, né, sobre como as coisas movem, como as coisas funcionam. Então, chuveiro elétrico, como chuveiro elétrico funciona, se a energia, como o motor de um carro funciona, aquela energia a combustão, né, o combustível é energia, e por aí vai, né? Então, até mesmo quando a gente pensa nas funções do nosso corpo e no funcionamento do nosso corpo, como ele depende do consumo de energia, nosso corpo precisa dos alimentos para o nosso corpo produzir energia, para que a gente consiga desempenhar nossas tarefas, né? Então tudo que fazemos, tudo que a gente faz, né, de um jeito ou de outro, tem uma demanda de energia, ou seja, precisa de energia, e praticamente todas as nossas atividades a gente vai estar dependendo de alguma energia, seja que energia... independente de que energia seja essa, a gente de forma genérica a gente sempre está consumindo e produzindo energia e consumindo energia, né? Então sem energia provavelmente a gente não vai conseguir produzir quase poucas coisas, né? E aí quando eu falo de energia, eu falo de energia de tudo. Estou falando de energia elétrica, né? Falando de tomada, não, estou falando de energia, de todos os tipos de energia. Energia solar, energia química dos nossos corpos, né? Então, praticamente, sem energia não existe a vida, né? Sem energia química dos seres do corpo dos seres vivos, sem energia química dos seres vivos, sem energia do Sol, não existiria vida no planeta, né? Existe uma série de fontes de energia naturais, fontes naturais de energia, né? O Sol, os rios, desculpe, o vento, as marés, a biomassa, e por aí vai, né? De fato, existem algumas fontes de energia que são renováveis e outras fontes de energias que não são renováveis, né? Uma das formas de classificar as fontes de energia é justamente devido à sua capacidade de ser ou não renovada pela natureza, ou seja, se aquela fonte de energia vai ser renovada pela natureza ou se ela não é renovada pela natureza, né? Então a gente vai ter fontes de energia que a gente pode classificar de fontes de energia renováveis e fontes de energia não renováveis. Por exemplo, a energia solar é um tipo de energia renovável, já que o Sol só vai se extinguir daqui a, sei lá, 11 bilhões de anos, por aí, talvez por aí, daqui a 11 bilhões de anos ele vai se extinguir. O petróleo, ele já é uma fonte de energia não renovável. Por quê? Porque o petróleo, à medida que você vai retirando ele, a natureza não renova. O processo de formação do petróleo demora milhões e milhões de anos para acontecer. Então, não dá para... Se você usar todo o petróleo do mundo, o que não, obviamente que não precisa, né? Ele não vai conseguir se renovar porque ele demora milhões de anos para o petróleo se formar. Então, renováveis são aquelas que a natureza consegue reciclar e reutilizar aquela fonte, e as não renováveis são aquelas que elas acabam, elas têm um limite. Como estão vendo alguns exemplos aqui de energia renovável. A biomassa, a hidroeletricidade, que é a energia das forças dos rios, né? Também tem da força das marés, a energia eólica, a energia solar, a energia geotérmica, que é a energia da terra, e como energias não renováveis, o petróleo, gás natural, carvão e energia nuclear. Agora, a gente não pode confundir renovável com inesgotável, certo? Existem fontes de energia que não acabam, entre aspas, né? Mas que são permanentes, como o Sol e o vento, né? Eles não acabam, eles têm sempre funcionando, né? Mas existe energia fornecida por outras
fontes como os rios, que são considerados energias renováveis, já que ela é reposta de forma natural, né? Mas ela pode se esgotar. Se você tiver uma seca absurda, aquele rio acabou, já foi, né? Então isso ocorre por algumas razões, pode ser por razões naturais, né? Ou por motivo relacionado de como o ser humano faz uso dessa fonte. Então um rio ele pode ser destruído pela ação humana, fato que acontece com frequência, né? Por mais que impactante que o ambiente seja, né? Então a força dos rios já é considerada uma renovável, mas não quer dizer que é obrigatório, ou seja, existem fontes de energia renovável que são inesgotáveis, mas existem fontes de energia renovável que acabam. Então as fontes de energias renováveis não quer dizer que elas são infinitas, certo? Algumas delas até podem ser infinitas no tempo humano, né? Como o sol e o vento. Quando a gente usa as fontes de energia, elas podem impactar o ambiente em maior ou menor grau, né? Ou seja, poluindo o ambiente ou causando outros danos às pessoas ou seres vivos que se encontram naquela determinada área, né? Então, dependendo do grau de impacto causado, as fontes elas podem ser classificadas como fontes limpas ou sujas, né? Essa classificação exige alguns cuidados, né? Porque todas elas acarretam em consequências maiores ou menores em relação à poluição, né? Do ar ou emissão de gases de efeito estufa, entre outros impactos que podem ter prejuízo ao ambiente e aos seres vivos. Mas a gente vai dizer que as fontes de energia suja são aquelas que acabam por gerar maiores danos ao ambiente e à saúde dos seres vivos, né? Então isso ocorre principalmente pela quantidade de emissão de gases poluentes do ar, como o gás carbônico, que é resultado dos processos de combustão, o petróleo, o gás natural, o carvão vegetal e mineral. São alguns exemplos de fontes de energia sujas, que são todas elas não renováveis e são sujas também. Essas fontes de energia, geralmente as fontes de energia sujas são fontes não renováveis. E além disso, elas são poluentes e elas promovem danos ambientes e também são bastante caras essas fontes de energia. É muito comum o uso delas, é sempre envolvido com muita polêmica, né? Já que as pessoas favoráveis ao seu uso, tem muitas pessoas favoráveis, que geralmente são as pessoas que ganham dinheiro com o uso dessas, ou seja, grandes indústrias do petróleo, por exemplo, do carvão e da energia nuclear, né? E outras que são bastante contrárias, né? Mas toda fonte tem mais e menos impacto, mas algumas têm muito impacto e outras têm bem menos impacto, né? Já as fontes de energia limpa são aquelas que não geram grandes danos ao ambiente e na maior parte dos casos elas são produzidas a partir de recursos renováveis, né? Então geralmente as fontes limpas estão ligadas a fontes renováveis, né? Então são energias que normalmente não geram muita polêmica nas discussões na sociedade sobre os impactos dela, porque justamente elas não produzem tanto impacto sobre o meio ambiente, né? Então a gente tem fontes disso: a energia solar, a energia eólica, a energia da biomassa, a energia obtida das forças das marés, né? A produção hidrelétrica, que é muito utilizada aqui no Brasil, ela pode ser considerada, dependendo do ponto de vista, limpa ou suja, né? Porque para a construção de hidrelétrica gera um impacto gigantesco, o alagamento de uma grande área, às vezes é uma grande área natural, às vezes Belo Monte está aí, se vocês pesquisarem sobre Belo Monte vocês vão ver aí a remoção de povos indígenas. Na construção dela teve muita disseminação de doenças sexualmente transmissíveis das pessoas. Olha, é uma confusão, gera uma série de impactos. Eu considero a hidrelétrica, se for possível, a gente parar para pensar desde a sua origem até o final, ela é mais suja do que limpa, né? Bom, e existem alguns tipos de fontes de energia, né? Então, por exemplo, nós temos a energia eólica, né? A energia eólica é uma energia que tem a origem no vento. Aqui na Barra dos Coqueiros tem até isso, né? O vento é um recurso renovável, é limpa e é inesgotável, né? Então, alguns lugares do planeta eles não são adequados para a exploração da energia do vento, né? Da energia eólica, porque não apresentam as condições para a geração desse tipo de energia de forma eficiente. Ou seja, não é construir aqueles ventiladores em qualquer lugar, né? Aquela hélice que vai dar certo. É necessário, para que essa fonte ela seja implantada, que
haja vento frequente, né, e intenso, né, para que valha a pena um investimento na construção desse tipo de geração de energia. Né. A energia eólica ela é aproveitada nas usinas eólicas, né, que pode ser que pode ser tanto construída na terra como no mar. Existem casos na Noruega, por exemplo, tem essas usinas flutuantes, as turbinas flutuantes no caso, né? E ela é formada por esses aerogeradores, né, que vão converter a energia cinética do movimento do vento em energia elétrica. Outra fonte que a gente tem é a energia solar, que é a utilização da energia originada pela radiação do Sol, pelos raios ultravioletos do Sol, né? E por essas reações nucleares que acontecem no Sol e que chegam aqui na Terra, ou seja, essas reações nucleares que acontecem no interior do núcleo da estrela, né, que são emitidas e chegam aqui na Terra. Né. Então ela chega na Terra e é grande responsável pela vida do nosso planeta, né, pelo calor que chega aqui e é produzido aqui no nosso planeta. Então o seu aproveitamento para geração de energia ocorre para produzir eletricidade, mas tem alguns casos também que as pessoas utilizam os painéis solares para aquecer a água ou aquecer outros líquidos. Então, lugares que vivem em lugar frio, eles utilizam um aquecedor solar, né, que é instalado em casas. Tem muito aqui, se vocês forem em alguns interiores, tem algumas casas que são construídas e elas já têm esses aquecimentos da água, o painel que você pensa é para gerar energia elétrica, mas na verdade é para aquecer a água. A energia solar é uma energia que é renovável, inesgotável e limpa, né? Ela ainda é uma energia considerada cara, mas na realidade ela é cara porque tem pouco investimento sobre ela para que ela chegue até as pessoas, né? E existe um lobby muito forte da indústria petroquímica para que você não tenha essa substituição, né? Mas a gente vem acompanhando o crescimento da utilização dessa energia pelo mundo. Outra fonte de energia é a energia hidrelétrica, né? Que é a energia hidrelétrica ou energia hídrica, né? É o tipo de geração de energia que transforma a energia do movimento da água dos rios em energia elétrica, né? E para que isso aconteça, né, é preciso a existência e a construção de uma usina hidrelétrica, né? Então as usinas hidrelétricas elas vão formar uma barragem que vai reter a água de um rio, né? E essa água ela vai acumulada, ela vai ser usada para movimentar as turbinas dessa usina, que a partir daí a gente vai ter a conversão da energia do movimento das águas em energia elétrica por meio de um gerador. E ainda às vezes é possível utilizar o desnível do terreno para construir ela, né? Então geralmente a turbina fica embaixo e a água ela passa por baixo. Por quê? Porque a pressão da água é maior e faz a turbina girar com maior velocidade. Nessas de energia movida por forças da água, também, como eu falei, tem a energia das marés, que é a fonte da maré motriz, né, que ela utiliza justamente o movimento de subida e descida das marés com a finalidade de produzir energia elétrica, né. Então essa geração de energia ela utiliza vários processos com características que são bastante parecidas com as das hidrelétricas, mas nesse sistema e eles utilizam também o sistema de barragem que permite a entrada e saída da água. Então a água entra, represa, sai, começa a gerar energia, né? Então ela vai transformando em energia elétrica, né? Isso tem no Ceará tem esse tipo de fonte, né? Ela é bastante ela é considerada também uma fonte de energia renovável, né? Assim como a solar é considerada uma fonte inesgotável, né? As marés não vão desaparecer aparentemente, né? Uma das vantagens que tem a energia das marés é com o fato que seu funcionamento ser independente se o tempo está ensolarado ou não, se tem vento ou se não tem. Então como ela funciona pela variação das marés, ela sempre está atuando, ela sempre está funcionando. Então ela tem uma certa vantagem. A gente tem a biomassa também, que é o nome que se dá a qualquer matéria orgânica que pode ser usada para gerar energia elétrica. Então essa energia ela pode ser gerada pela queima de substâncias por meio de combustão, né? Bagaço da cana de açúcar, madeira, lenha, né? Esterco, por exemplo, de boi, né? E essa biomassa, né, ela é considerada uma fonte de energia renovável, né?
E mesmo com a produção de gás carbônico no processo de queima, se houver o controle da quantidade, o gás gerado ele pode ser absorvido para a realização da fotossíntese das plantas. Então, se você tem o controle de quanto você está emitindo, ela pode ser até considerada limpa. Mas se você não tem esse controle, ela pode se tornar suja, né? Porque ela vai liberar um excesso de dióxido de carbono na natureza, né? Então, o etanol que a gente tem nas bombas, o álcool, né, que nas bombas de posto de gasolina, é um combustível que é derivado da biomassa e ele pode ser considerado também ele é uma mais famosa forma de, ou seja, se converte a biomassa da cana-de-açúcar no álcool, né, que é gerado para os combustíveis. Né. Os combustíveis fósseis eles ocupam um lugar de destaque, né, entre as fontes de energia, eles são um dos mais utilizados no mundo. E ele também está relacionado, como a gente falou na aula passada, aos grandes conflitos sobre o aquecimento global. Né? Então, usinas termoelétricas são utilizadas para a queima desses combustíveis fósseis, que pode ser o carvão mineral, que pode ser o gás natural, que pode também ser a própria queima do óleo e do petróleo, por assim dizer. Né? Ela, como eu falei, é uma fonte não renovável, suja e completamente esgotável. A gente também tem a energia nuclear, né? A energia nuclear ela é muito utilizada também para geração de energia, né? Ou seja, convertida em energia elétrica. Né? Então, uma usina nuclear ela vai funcionar na parte do núcleo de átomos radioativos, né? Que é o material combustível, e quando ele vai se quebrando, né? Que vai tendo a fissão desse material e vai formando núcleos menores, ele vai liberando uma grande quantidade de energia. Então, por exemplo, o Sol ele funciona por fusão nuclear, quando ele junta elementos químicos, ele libera muita energia, e as usinas elétricas ele funcionam pela quebra do núcleo dos átomos, gerando núcleos menores que também liberam energia. Libera muita energia, mas não se compara, por exemplo, ao processo que acontece no Sol. Né? Tem gente que classifica a energia nuclear limpa, mas ela de limpa não tem nada, porque os rejeitos da energia nuclear você não tem o que fazer, você vai ter que armazenar para sempre, enterrar, colocar em algum lugar, porque você não tem o que fazer com as sobras do combustível nuclear, ou seja, quando ele não mais produz energia, você não tem o que fazer com ele. Ele é extremamente poluente, extremamente tóxico, e não tem o que fazer com ele, tem que armazenar, enterrar, e pronto, acabou, e se conformar, porque vai demorar milhões de anos para aquela substância ela não ser mais contaminante. Então, é uma fonte suja, é uma fonte esgotável, e é uma fonte não renovável. A partir dessas fontes de energia, a gente trata do que a gente chama da matriz energética de qualquer país. Né? Então, os países eles dependem de energia para suas atividades econômicas e geralmente existem várias fontes de produção de energia elétrica. Né? Então, a gente chama de matriz energética todo o conjunto de fontes de geração de energia elétrica para o país. Aqui no Brasil, a gente tem principalmente as termoelétricas, né? A parte da queima do petróleo e dos combustíveis fósseis, depois os derivados de cana, né? Do etanol, em seguida da termoelétrica e do gás natural. Né? Aqui no Brasil tem uma certa diversidade, mas é muito importante para o cenário de emergências climáticas do planeta a alteração da matriz energética do país, para que a gente tenha uma matriz energética que seja de fontes 100% limpas, renováveis e, na medida do possível, as menos esgotáveis possíveis, certo? Então tá aí, deixei uma série de exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo que eu esclareço ou deixo nítido para vocês, tá? Então fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.